Vamos começar aqui. Luciano, você teve uma infância muito pobre, muito sofrida, como era lá? Cara, eu tive uma infância ralada, né? Ralada que eu digo, lá no interior da Bahia, a gente fala, né? Uma infância normal de um garoto comum que não nasceu em berço de ouro. Então, uma criança no interior, pelo menos na minha época, hoje eu não sei como é que tá, né? Mas na minha época, a gente queria trabalhar, fazer alguma coisa, então eu engraxava sapato, já engraxei sapato, tenho vários colegas hoje, né, até graças a Deus, bem de vida aí, que já engraxou sapato, inclusive comigo, já vendi picolé, já peguei frete, cara, na feira, não sei se aqui tem, no Ceasa, né, o pessoal que fica com já carreto, peguei também, só que aquele carrinho. Já peguei também, Pois só que em cara. mercado, né? Mercado, né, Eu ficava ali no final da compra ali pra o pessoal botar a compra e levar Tem pra uma casa. história até engraçada, cara, desse negócio de frete aí, né? Que eu falei até no outro podcast que eu participei lá em Samavi, né? Sempre tem, todo mundo tem aquele primeiro amor, né? De escola, olha, fulaninho ali e tal, aí o coração bate mais forte, né? E quando eu pegava frete, porque quando você é criança / adolescente ali, tá naquela fase, você fica com vergonha, né? Pô, tô trabalhando aqui, tô engraxando sapato, tô vendendo picolé, pô, tô pegando frete. Aí quando passa os coleguinhas de escola ali, os colegas, você fica meio receoso, né, tal. E quando passa o primeiro amor, né? Quando passa aquela pessoa, aquela menininha ali que você, pô, gostava, tal, tá passando ali, aí, rapaz, isso aconteceu comigo. Tô lá, meu carrinho, inclusive, era um dos maiores, né? A maioria dos carrinhos lá do pessoal era daquele carrinho de pedreiro, só tem uma rodinha ali na frente e tal, então é melhor até pra virar ali. E o meu não, era um maior com duas rodas. E chegou um ônibus da zona rural com alguns porcos, né? O pessoal tirando ali e tal, dentro do ônibus. Aí o cara me chamou, eu fingi, né, que não era comigo. Não, você é do carrinho melhor tal. Aí tive que ir, assunto só, né? Pra levar esses porcos só, acho que eram uns 3 mais ou menos, pequenininho. É pra levar só daqui até ali, ó. Aí eu olhei assim, olhei pro carrinho, eita, vai sujar aqui tudo, né? Não vou mais trabalhar hoje e tal. E se alguém ver, né? Você fica com vergonha, né? E aí, olha, eu não vou levar não, porque vai sujar e tal. Aí ele me ofereceu na época uma grana boa, né? Tipo assim, poxa, o dia de trabalho, aí já vou poder ir embora. Aí, não, então coloca aí. Colocou. Tudo quietinho, Andremis, tudo sossegado, no maior silêncio. Tô empurrando esse carrinho com esses porcos dentro. Aí eu olho quem vem. Essa Ilma, né? Da minha época de escola e tal. Ela tá vindo ali, ó. Aí eu peguei e virei o rosto. Nossa, uma vitória vai saber quem Pois é. Aí eu peguei e virei o rosto, né, cara? Vai que ela não vai me enxergar aí, né? Vou virar aqui, virei o rosto empurrando o carrinho. Rapaz, foi aí que eu descobri que parece que porco tem pacto com o diabo. Que não tem condições não, bicho. Não tem, vamos bater aqui na mesa, não tem condições não. Quando ela passou próximo, começaram a gritar, né? Rapaz, eu tava tão com vergonha que eu imaginei, rapaz, o porco está chamando o nome dela. Foi engraçado demais. Na verdade, engraçado hoje, né? Porque na época uma vergonha danada, cara. Na época, a criança / adolescente ali, você tá naquela fase e tal, tá trabalhando. Quando alguém da escola, né, te via engraxando sapato ou vendendo picolé, era um pouco vergonhoso. Mas passei dessa fase. Mas você imaginava, Luciano, que você ia chegar onde chegou? Nessa fase, você pensava que ia ter um futuro assim? Cara, sabe o que eu me imaginava, né? Porque daí eu trabalhei de chapa também, descarregando caminhão. Aí de chapa... é o cara, galera, que descarrega caminhão. Isso, viu? descarregador. Tu trabalhou de chapa, cara? Trabalhei. Trabalhei um tempo de chapa. E de chapa... na BR, né? Pedindo... eu não ficava na BR. Porque lá, cidadezinha pequena, né? Então você... tem um local lá próximo aos mercados. Então o pessoal já vinha, já acertava com você lá. Tinha uns colegas também que trabalhavam nessa área. Então era mais fácil. E trabalhei de chapa um tempo e depois mototaxista. Aí fui mototaxista, lá a gente chama, né? Eu sou mototaxi. E nessa época de mototaxista que você falou, né? Você imaginava tal, ser formado, ser servidor público, não. Cara, o que eu imaginava era
ficar trabalhando como mototaxista o resto da vida. Na época eu não tinha essa visão. Lógico, um dia eu vou me tornar um servidor público, um dia eu vou me formar em direito, né? Eu nem imaginava cursar faculdade, principalmente direito, porque é caro, cara. Na época aí, como é que não tinha condições de bancar uma faculdade, entendeu? Tinha que, sair da cidade, isso aí. Quando eu entrei na faculdade, você tá falando, ou mototaxista? Não, nessa época que você pensava. Cara, nessa época aí, eu acho que era 2004. Vixe, era muito difícil. 2004, 2005. E pra estudar, cursar direito, por exemplo, que sempre foi minha vontade, tinha que sair pra outra cidade. Aí tinha que se bancar, né? Então os pais, ou eu mesmo, caso eu quisesse cursar o direito, eu tinha que sair, me mudar de cidade, tinha que bancar, né, a moradia ali e tal. Então era complicado, além do curso da faculdade, né? Então nem imaginava fazer a faculdade. Aí eu fui pro Exército Brasileiro, que a gente falou no início, né? Se vale a pena ou não vale a pena. E quando eu fui para o Exército, recruta, entrei lá, alistamento militar obrigatório, achando que ia pular de paraquedas, né? Você já viu aquela propaganda do Exército? Você que completa 18 anos, não tem? Aí tem guerreiro pulando de paraquedas, atirando pra caramba, né? Pensei isso. Eu vou pular de paraquedas e tal. E entrei, rapaz, eu caí numa faxina. Na foice, na estrovenga, que não foi brincadeira, não. Igual mas a turma do Thiago Dionísio fala, do mesmo jeito de Thiago Dionísio ali do Rico. Daquele pintar meio fio e tal, mas eu fiquei um tempo, eu fiquei 4 anos. Mas isso aconteceu mais no primeiro ano. Aí depois teve o engajamento, eu fiquei trabalhando. Você engajou? Engajei. Aí fiquei trabalhando na área administrativa. Mas o salário que você recebia, mesmo como recruta antes de não era bom, não? Não, como recruta, cara, eu me lembro, na época, eu entrei em 2007 no Exército. Na época, o que eu recebia lá era 300 e alguma coisa. Não sei se era um salário mínimo, um pouco menos de um salário mínimo. Quando eu engajei, eu passei de 300 e alguma coisa para pouco mais de 1.200, mais ou menos. Então, eu imaginei o quê? Pô, eu tô rico, né? Tava ganhando ali 360 por aí, aí depois passei a ganhar 1.200, né? É tanto que muitos colegas da minha época, do Exército Brasileiro, compraram logo o Celtinha. O Celtinha tava na moda. Naquela época já Naquela época, né? Engajou, já comprou. Porque o salário mínimo era tipo assim, você, quando engajasse, né? Olha, o Luciano engajou. Aí passa a receber 2 salários e meio, 3, entendeu? Mais ou menos assim. Aí então tinha um poder de compra. Aí um carrinho baratinho, tal, Celtinha. Aí muitos colegas compraram Celta, tal, financiavam lá, até o talo. E eu fiz o quê? Com o meu primeiro salário de engajado, eu tirei foi minha habilitação. Minha CNH. Por quê? Porque a minha visão se eu sair daqui, eu já posso, né, trabalhar como motorista, eu já vou ter um emprego, eu já vou ter alguma coisa do tipo. Tá certo? Era um chachelentozinho. Aí eu cursei a faculdade também, iniciei a faculdade nessa época do Exército. Então, pra mim, valeu a pena nesse sentido, porque abriu meus olhos o Exército. Exatamente. E eu entrei lá, cara, eu ralei pra caralho no primeiro ano, pra caramba ali, né, tal, naquela ralação, porque tem o curso de formação também. E lá o ambiente também não impulsiona você a estudar, né? Você vê caras estudando. Justamente por isso. O que me alertou foi... Aí eu engajei, comecei a receber 3 salários, mais ou menos. Aí eu pensei, poxa, eu tô rico. E eu tô rico, André Mício. Eu nunca recebi esse salário, né? Nunca ganhei tanto dinheiro assim. E na época, lógico, né? Aí eu achava que eu tava tranquilo. Sendo temporário, soldado, né? Por mais que a remuneração na época do engajado era um pouquinho bacana. Só que aí eu observava um colega, um sargento, até o nome dele era Sargento Davi, eu acho que não tá no Exército mais. E ele estudava, fazia faculdade, estudava para concurso público. Aí eu pensava... Foi lá que tu conheceu sobre concurso público ou tu já sabia antes? Também, não, eu sabia que tinha, né, concurso público. Mas eu não tinha noção de como estudava para concurso público, eu não tava naquele meio. Porque eu sempre falo que aquela frase, o homem é produto do meio, eu vejo que ele é real. Porque quando você está no meio de pessoas que querem, por exemplo, olha, eu quero ser motorista.
a probabilidade de ser um motorista, que seja de ônibus, de caminhão, é grande. Eu quero ser caminhoneiro. Se você estiver naquele meio onde todos os seus amigos querem, pretendem, têm essa aspiração, né, de se tornarem caminhoneiros, por Lá em exemplo. Paulista, Pernambuco, era combeiro. Combeiro? Kombi, né? Ser motorista de Kombi. Então, o auge da carreira pois é. no meu meio era ser motorista de Kombi. Pronto, então você tinha aquela visão. Poxa, se eu conseguir ser combeiro, eu tô feito. E as crianças ficavam imitando. A brincadeira das crianças era motorista de Kombi. Por quê? As mães levavam as crianças para dentro de Kombi e o transporte era Kombi. Então, você via ali o motorista de Kombi. Então, o meio lhe influencia, né? E isso, o meio influencia. Aí eu observava aquele sargento, eu pensava assim, poxa, Sargento Davi tá aí, cara, estudando, fazendo faculdade, estudando para concurso público e ele é de carreira. O cara é da ESA, de carreira, tá aí estabilizado, ganha... Eu tô achando que eu ganho bem, ele ganha 4, 5 vezes melhor do que eu e tá correndo atrás, né? Aí tá errado eu ficar parado aqui. Tá errado eu ficar na mesma. Aí eu comecei, né, sondar a faculdade, se dava para pagar ou não. Aí, graças a Deus, deu para custear a faculdade. O curso que eu queria, né? Que eu sempre quis, direito, mas sempre achei que eu não iria fazer porque não daria para custear, né? Não teria condições, porque o curso de direito na época era caro. Hoje não sei, acho que continua sendo um pouquinho salgado ainda, né? Para a realidade do brasileiro. Mas tem uma curiosidade, cara. Na época, aí teve um aumento. Eu me engajei em 2008. Eu entrei na faculdade em 2009. Então foi bem próximo, né? Um ano. Então em 2008, o que eu fiz com o dinheiro de engajado, né? O salário. Habilitação, cheguei a comprar uma moto na época, a pé, então tinha que ter moto. Pelo menos, né? Uma moto, já que eu não comprei o carro igual os outros colegas, porque o gasto seria maior. Então eu me recordo que eu fiz as contas e dava para cursar faculdade com um desconto lá, né? Tinha um desconto para quem era do pessoal do... Mas por que você escolheu direito? Sempre foi minha aspiração, cara. Desde pequeno, assim, por causa que eu pensava assim, poxa, eu quero fazer direito porque eu não gosto de injustiças. Então, se vier alguma injustiça pro meu lado, né? Eu sei lidar, eu sei resolver essa situação. Até porque o curso de direito, eu sempre recomendei justamente por isso. Por mais que você não atue na área, por mais que você não advogue, eu, por exemplo, sou aprovado na OAB, se eu quisesse advogar, né, largar a profissão minha aí, o serviço público, para advogar, eu poderia fazer isso, né, mas não quero. Mas assim, por mais que você, que cursou direito, por exemplo, não queira advogar, não queira exercer a profissão, ou ser professor, ou qualquer coisa do tipo no âmbito jurídico, mas só o conhecimento que você adquire para você mesmo, para sua convivência, porque tudo, cara, é o direito. A gente aqui, a gente conversando, tem as normas de internet, tem as regras do direito civil, tem as regras do direito penal, da atividade policial. Naquela época era o auge do direito, né? Assim, quem fazia direito... E isso ainda, eu peguei uma fase, peguei uma fase, era igual você lembra da época que, poxa, odontologia, quem faz odontologia é filhinho, né, de papai. Não, mas direito e medicina era o auge. Direito também era o auge. Aí direito agora deu uma caída. E você acredita que medicina ficará assim? Eu acredito que... A medicina, eu acredito que a maioria dos cursos superiores, eu vou falar até uma doidice aqui. Tá vendo aí, ó? Se liga aí, viu? Aqui é uma conversa para você. Porque, por exemplo, na minha época eu fui fazer um curso, a empresa queria pessoas que mexessem no CorelDRAW e Photoshop. Você, para aprender isso, você ia para onde? Ia pro Senai, fazia um curso de CorelDRAW e Photoshop. Desculpa. Hoje, se você abrir o YouTube... Você tem o mesmo curso que tá ou melhor, né? Naquela época. Então, hoje você pega um cara, um boyzinho, né, Alisson? De internet, ele desenvolve muito mais CorelDRAW, Photoshop e edição de vídeo do que se ele tivesse num curso. Então, marketing digital. Tem muito cara que aprendeu na internet que dá de capota, como diz o Matuto, e muito cara que tá fazendo... publicidade.